Fala pessoal, meu nome é Vitor Garcia do Vlog Genealogia e Cidadania, Genealogia Informal, redes sociais na descrição, vlog, sigam aí. E hoje nós vamos continuar dando sequência a uma série aí sobre cidadania italiana e vamos falar sobre a CNN, o que seria isso? Acompanhe aí que você vai ficar sabendo. Vamos lá pessoal, o que é CNN? CNN não é o canal de televisão não, ou a rádio. No nosso caso, é a certidão negativa de naturalização. Por que isso? Precisa constar se o seu antenato italiano se naturalizou. Havia a lei em vigência que a partir do momento que um italiano naturalizasse em outro país, no nosso caso brasileiro, ele perderia automaticamente a cidadania italiana. Então é preciso constar através dessa certidão que ele não se naturalizou. Caso ele tenha se naturalizado, nós vamos ver também que ainda há alguma possibilidade de você fazer o reconhecimento da cidadania italiana. Então, por que um italiano, se fosse nos anos 10, 20, 30, até antes, se naturalizaria brasileiro? Era raro acontecer, poucas vezes aconteceu, mas acontecia quando ele queria pleitear uma prova para um concurso público, ser candidato a um cargo público, né, concorrer a alguma eleição, fosse para vereador, alguma coisa nesse sentido. Se eu não me engano, lecionar também exigia isso, mas enfim, eram atividades pontuais que acabavam despertando o interesse ou a necessidade do italiano se naturalizar brasileiro. A maior parte dos italianos trabalhavam no campo, eventualmente em fábrica na cidade, mas a maioria no campo. Então, raras vezes aconteceram essa naturalização. E você deve solicitar ela através do Ministério Público. Nós vamos mostrar aqui pela internet, você consegue fazer isso. Não é um bicho de 7 cabeças. E basicamente você entra no site do Ministério Público, digita os dados, você precisa ter a certidão de nascimento do seu antenato. Quanto maior o número de informações que você tiver dele, melhor. Não existe custo para o pedido da CNN, como você vai ver aqui. E caso ele tenha se naturalizado, obviamente você não vai conseguir a CNN. O que você vai ter é a CPN, que é a certidão positiva de naturalização. Porém, caso comprovado que o seu antenato italiano tenha se naturalizado brasileiro, ainda é preciso se atentar a um detalhe, a possibilidade de você ainda ter direito ao reconhecimento, que é a data dessa naturalização. Vamos supor que o seu antenato italiano seja o seu bisavô. E um exemplo, ele se naturaliza brasileiro em 1940. Quem te passa a cidadania é o seu antenato e o filho dele, o seu avô, é o que está na sua linha sucessória que te dá direito à cidadania, neste exemplo. Então, caso o seu avô tenha nascido antes da data da naturalização, então se ele naturalizou em 1940, vamos supor que o seu avô tenha nascido em 1938. Para a legislação italiana, o seu avô nasceu filho de italiano. Ele não havia se naturalizado brasileiro, ele era reconhecido como italiano. Então não muda nada no seu processo, você tem direito do mesmo jeito. Agora, caso o seu avô tenha nascido em 1941, um ano depois do seu antenato ter se naturalizado brasileiro, aí infelizmente não há o que fazer. Você perdeu o direito, pelo menos com relação à lei em vigor no momento, mas acho que seja um detalhe difícil de se mudar mesmo com o passar do tempo. Outros quesitos que hoje atrapalham, causam empecilho ao pedido de cidadania, teriam mais lógica de serem debatidos do que este, pela simples questão. Foi uma decisão que o indivíduo tomou espontaneamente, então não tem muito o que se fazer. E pessoal, então
Tô deixando o link aqui na descrição, tá bom? Para começar aqui aos dados, né, fazer o pedido aí da CNN, aqui, ó, emitir certidão negativa de naturalização, né, a Secretaria da Justiça e Cidadania, o E-Cidadão. Então vamos lá. Então, basicamente aqui é muito simples, tá? Você coloca os dados do requerente, que no caso é você, ou os dados do interessado, desculpa, né? Aqui, o nome do interessado, enfim, algumas informações. Eu não vou calcular tudo, porque eu não vou pôr aqui determinados números, que eu não vou fazer isso agora, né? Mas aqui aqui, ó, motivo da solicitação, aquisição de cidadania, tal. Se você quiser pôr aqui o outro motivo, outros, mas pode pôr né, solicitação de cidadania, aqui vou procurar Itália, né? Itália, enfim, não, Israel não, Itália, enfim, aqui eu errei, ó, minha nacionalidade é brasileiro, né? Então tal. Vamos lá, vamos seguir um pouco mais. Então aqui, pessoal, ó, fazendo uma simulação, né? Aqui é muito simples, você coloca a data de nascimento, nome do pai, da mãe, por isso que é importante que você tenha já a certidão de nascimento do seu antenato, né? Aqui, ó, o que é esse mais? São as variações dos nomes que ele teve no Brasil. Então, por exemplo, ó, Vicente Geraldini, variações que tiver em qualquer documento, muito provável terá variações. Eu vou fazer um vídeo só falando disso, mas por exemplo, Vincenzo era adaptava-se no Brasil para Vicente. O Giraldini foi simplificando, foi abrasileirando aí, ó, Geraldini, né? Então, é isso. E olha aqui que maravilha, ó. Aparece salvo em PDF, ó, o Departamento de Migração Nacional de Justiça e Cidadania certifica, tal, que não consta até a presente data registro de naturalização no nome de Vincenzo Geraldini, né, ou Vicente Geraldini. Aqui, ó, eu coloquei algumas informações fictícias, tá bom? Aqui, ó, o que acontece, ó, não consta, é isso que precisa aparecer. A CNN é isso, certidão negativa de naturalização, não consta. É exatamente isso que precisa aparecer. E aí, se aparecer, no caso que consta a naturalização, aí é aquilo, você precisa se atentar à data, né, para poder ver se você tem direito ou não, tá certo? Olha aqui, aí você salva no seu computador, tudo. É muito importante este documento, ó. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, se inscreva no canal, curta, compartilhe, espero ter ajudado aí, deixe dúvidas e sugestões nos comentários, valeu!